Oi, gente, tudo bem com vocês? Beleza? Galera, é o seguinte, como vocês sabem, né, nós estamos finalizando os conteúdos da apostila volume 1 e hoje nós vamos estar finalizando geografia. Vocês podem estar acompanhando a Prof. Tati lá na página 31, tá, da apostila de vocês, e eu vou estar aqui na minha online, tá? Aqui, a apostila em Geografia na Prática, nós vamos ler agora uma entrevista de um brasileiro urbanista chamado Luiz Corrara, para o jornal espanhol El País, tá? Ele está falando sobre a moradia digna, tá? Escutem só o que ele escreveu, aqui, o que ele falou, perdão. Como a moradia gera muito dinheiro, a sua concepção é que se trata de uma mercadoria, onde as pessoas têm acesso conforme a renda. Isso está totalmente errado. O argumento dele aqui é que uma pessoa que tem uma renda boa, alta, ela vai ter direito a uma moradia digna, bem estruturada, né? Já as pessoas que não têm uma renda muito alta, que têm uma renda bem baixa, algumas vezes não têm direito a uma moradia digna, bem estruturada, né, bem construída, ou às vezes nem têm direito a uma moradia. E isso está totalmente errado. Por quê? A moradia digna é um direito constitucional, então o seu acesso deveria ser tratado como serviço público, assim como a educação, assistência médica e a previdência. O que ele quer dizer é que deveria ser um serviço público, porque está na Constituição, né, é constitucional. E a ideia é o seguinte: se nós temos direito à educação, assistência média e previdência por serviço público, a moradia também deveria ser assim, para que todos tivessem o direito a uma moradia digna. A moradia de interesse social deve ser entendida como parte estrutural do acesso de outros direitos e da inserção social. Sem moradia digna, é impossível a estruturação familiar ter saúde, ter educação adequada. Temos que mudar a concepção do acesso à moradia digna. Se é um direito, não pode ser tratado como mercadoria, que você compra conforme sua capacidade financeira. Aqui ele está falando que sem uma moradia digna, sem uma casa bem estruturada, assim, quer dizer, numa boa localização, não em qualquer lugar, porque existem muitos lugares que não são apropriados para ter uma casa, que pode desmoronar, vir a desmoronar e várias outras coisas. Então, o correto é ter uma casa num lugar certo, né? Todo estruturado para ter uma casa ali, com saneamento básico, luz elétrica, que a casa não seja um cubículo, mas sim que ela tenha espaço corretamente, né? Para todos os cômodos, para a família ter espaço, ter lazer, ter conforto, né? E que a casa sustente a família. Porque não adianta pegar e montar uma casinha de qualquer jeito lá e a pessoa passar frio, a casa começar a rachar, a casa começar a ter vazamentos, a casa tem que estar bem estabilizada, a estrutura dela, e também ela tem que ser adaptada para a região, para o clima de determinada região, né? Não adianta você fazer lá uma casa de qualquer jeito, lá com várias frestas, com várias entradas de ar, e a pessoa viver onde faz muito frio. Entenderam a ideia? Ele também fala sobre a inserção social. O que é a inserção social, gente? Deixa eu subir aqui. Inserção social é um conceito relacionado às políticas públicas de redução da desigualdade social. É a questão da política, né, do governo, diminuir a desigualdade social, principalmente no aspecto econômico, inserindo em termos sociais e econômicos pessoas que estão à margem da sociedade, seja por forma de projetos educativos, profissionais, de moradia, entre outros. Então, ele está querendo dizer assim que a partir aqui, ó, acesso de outros jeitos e da inserção social, quer dizer que essas pessoas que não têm acesso a uma moradia digna, o governo, o Estado, né, que a gente fala, o Estado brasileiro, tem que inserir essas pessoas que infelizmente não têm condições financeiras a uma morada digna. É isso que ele está falando aqui, que essas pessoas que não têm condições financeiras, que o Estado brasileiro, o governo, tem que ajudar elas a ter essa moradia digna, né? Porque é um direito da pessoa, tá? Continuando aqui. E aqui também fala, que eu repito, né, que a casa é vista como mercadoria hoje, que quem tem uma renda, quem tem uma capacidade financeira alta, consegue uma casa digna. Quem não tem, não consegue. Malemar consegue uma casinha, às vezes vai até morar na rua. O que acontece, gente?
Há muitas experiências em vários países europeus e de outros lugares do mundo, onde as pessoas não acessam a moradia por meio de aquisição da propriedade privada. Ou seja, que não consegue, tipo, as pessoas têm acesso às casas por outro jeito, um programa de locação social realizado pelo poder público. O governo em outros países ajudam as pessoas que não têm dinheiro para comprar sua casa própria ou não conseguem pagar um aluguel muito alto a conseguir um lugar digno para morar, por meio desses programas de locação social. Eu já vou explicar o que é. A locação social pode ser por produção pública de habitação, onde o poder público vai construir as casas, ou por mediação do poder público para acessar moradia no mercado privado, que nós temos, por exemplo, podem estar pegando casas que não estão sendo mais usadas, né? Locais onde que não tem pessoas utilizando, eles reformam e alugam esses lugares para as pessoas, né? Por um valor bem baixinho. E aí, essas pessoas, além de pagar um aluguel bem baixo e ter uma moradia digna, com o tempo elas podem ir guardando dinheiro para futuramente comprar a sua própria moradia, né? O acesso à propriedade privada é um segundo passo, mas essencial é o acesso à moradia digna. Aqui está falando o que eu acabei de dizer. Com essa questão aqui, ó, a locação social pode ser produção pública de habitação ou por mediação de poder público para acessar moradia no mercado privado. Como eu disse, ou o governo constrói as casas ou eles alugam casas que não podem ser mais utilizadas, eles reformam essas casas e alugam para as pessoas com uma renda baixa, por um valor bem pequeno. E aí elas vão pagando por esse valor, têm o direito a uma morada digna e com o tempo, se elas preferirem, né, elas podem juntar dinheiro e comprar sua própria moradia. Por isso que fala aqui, o acesso à propriedade privada é um segundo passo, a questão da pessoa ter o direito a uma casa própria, né, dela juntar dinheiro e comprar. Mas o essencial é o acesso à morada digna. É isso que o governo, em alguns países, tem como objetivo, tá? Olha aqui, ó, locação social. É um programa instituído pelo governo federal e aplicado também por prefeituras locais, que tem como finalidade principal a utilização de imóveis urbanos desativados e antigos, onde o governo promoveria restauração e reforma, disponibilizando esses imóveis nessas casas para as pessoas de baixa renda, com um valor de aluguel mais baixo que os valores normal e se tornando mais acessível. Normalmente, dentro dos centros urbanos, que permitiria, além de tudo, uma maior mobilidade a esses moradores. E muitas vezes esses lugares, esses imóveis que eles arranjam, não é isolado, não, é sempre perto do centro, né? Perto onde que as pessoas podem se mobilizar, onde elas podem interagir, as crianças com a escola, com a saúde, perto de locais onde elas precisam estar, tá? Olha só, gente, agora eu vou falar para vocês dessa questão que a moradia digna é direito de todos, mesmo que não está ocorrendo da forma que tem que ocorrer, mas é um direito de todos. O Brasil, como membro da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, assina embaixo do que diz a Declaração dos Direitos Humanos. Olha o que diz na declaração. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, que é aqui onde que entra a moradia antiga, tá? Cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, que é o que os serviços sociais da infraestrutura urbana nos oferece, que é transporte público, né, saneamento básico, e entre outros, a saúde também, né, aí a boa educação, né? E aqui nós estamos falando sobre habitação. Então, a habitação, sim, é um direito de todos, principalmente aqui do Brasil. E aqui fala. Isso porque os tratados e acordos internacionais assinados pelo Estado brasileiro, que é o nosso país, têm força de lei, fazendo ser obrigatório o seu cumprimento dentro do nosso território. Então, seria obrigatória a ideia de que todos têm direito a uma habitação e uma moradia digna. Não basta simplesmente puxar lá um puxadinho de qualquer jeito para a pessoa e pronto. Não, olha só. Essa assinatura já colocou o Estado brasileiro, nosso país, né, como a favor do direito à moradia. Portanto, é um direito estendido a quem viver no seu território. Há também leis nacionais a respeito do tema. Vamos conhecê-las?
Direito à moradia, como são as leis brasileiras. Ao falar sobre a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, qual que é a função do nosso Estado brasileiro, do nosso país? Olha aqui, promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Tá querendo dizer o que aqui? Que tem que ter a construção de novas moradias, moradias dignas, bem estruturadas para as pessoas e melhoria das condições habitacionais. Aquelas pessoas que já têm uma casinha, mas a casinha, infelizmente, ela não está bem, não está boa para poder se viver, está tendo rachaduras, vazamentos, ela pode vir desabar. O governo tem que ajudar a arrumar a casa, né? E tem que ter saneamento básico. Já trata sobre o assunto de moradia, mesmo que teoricamente e brevemente. Também, ao dispor sobre os requisitos do salário mínimo, afirma-se que o valor deve ser capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de suas famílias com moradia e alimentação. A questão aqui está falando sobre a questão também do salário mínimo, né? Que ele tem, que o correto do salário mínimo, que nós já trabalhamos isso em educação financeira, né? O salário mínimo tinha que ser um valor aonde ele conseguisse atender às necessidades vitais e básicas de uma família, né? Moradia, alimentação, lazer, né? Saúde, alimentação, que eu já falei. Aí aqui, ó, gente, o direito à moradia, propriamente dito, não está na Constituição brasileira, desde a sua implementação, mas passou a ser um direito constitucional no ano de 2000, quando a emenda constitucional número 26 foi incorporada a ela. Então, vamos dizer assim, que até então na Constituição não tinha, mas em 2000 foi mudado isso, e nessa emenda constitucional foi incorporada a ela, né? A questão, a lei diz o seguinte: são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência ao desamparo. Desculpa que isso aqui tá errado, tá? Ao desamparo e é relevante para toda a sociedade. Eu estava mexendo aqui para eu poder ler, né, para não ter erros, tá? Então, gente, isso aqui foi implantado, tá? Isso aqui foi colocado quando teve essa questão aqui da Constituição de 2000, né, que é essa emenda constitucional número 26. Então, isso aqui foi implantado, então foi colocado. Não tinha isso aqui antes na Constituição. Tá? E aí foi colocado. Então, gente, é direito de todas as pessoas terem moradia. E o governo tem que fazer de alguma forma que a pessoa consiga isso. Hoje, por exemplo, hoje em dia, o que nós temos? Nós temos o Minha Casa Minha Vida, que é uma forma das pessoas estarem adquirindo suas casas próprias, tá? Que é um que eu conheço aqui no Brasil. Eu vi também que em 2019 saiu uma nota no jornal O Paraná, que aqui em Cascavel eles vão começar as construções de casas de moradia de 70 metros quadrados para as pessoas que não têm condições de ter uma moradia digna. Eu vou procurar depois ver se eu acho qualquer coisa. Se eu conseguir encontrar, eu vou colocar lá na plataforma para vocês verem, tá? Aqui tá falando, mas a qual moradia se tem direito? Vamos falar o seguinte, olha só, gente, prestem atenção. Ó, a definição do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU de 1991 foi de que moradia não seria apenas 4 lados, tá? Tipo uma casinha com 4 lados. Não. Um dos motivos para a inclusão do direito à moradia na Constituição é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é do mais importante dentre nossas leis, assim como no mundo inteiro. Então, gente, ao relacionar a necessidade de uma moradia com a aquisição de uma vida digna, entende-se o direito à moradia como um direito social que vai além do indivíduo e por paredes com teto a lhes cobrir para proteger as pessoas das variações climáticas. Por exemplo, moradia deveria se entender como um local salubre com condições mínimas à sobrevivência, tá? Ou seja, tem que ser um lugar seguro, gente. Não adianta simplesmente
pegar e subir uns tijolinhos ali, passar concreto, cimento e uma telha ali ou outra, acabou. Não. Tem que, com condições mínimas de sobrevivência, como saneamento, tem que ter água, tubulação para esgoto, coleta de lixo, pavimentação, luz elétrica, além de ser seguro e acessível aos serviços públicos básicos, tais como escolas, postos de saúde, praças e pontos de ônibus, ou de outros transportes públicos. Então, não adianta simplesmente montar, erguer uma casinha em qualquer canto por aí. Tem que erguer no local que foi escolhido corretamente para fazer as casinhas. Lá tem que ter asfalto, tem que ter acesso ao transporte público, tem que ser perto de escolas, tem que ter tubulação para o esgoto, tem que ter água, acesso à água, né? Saneamento, tem que ter coleta de lixo, né? E também a casinha tem que ser adaptada à região. Por exemplo, aqui na nossa região não pode ser uma casa totalmente aberta, que nós passamos frios em umas temporadas, né? Tem que lembrar disso, entende? Quais políticas públicas são possíveis para cumprir o direito à moradia? A lei que foi incorporada à Constituição é clara. É dever do Estado garantir esse direito. Mas antes mesmo do direito à moradia ser incorporado a ela, seu artigo 23 já considerava a garantia da moradia como um dever da União, dos estados e municípios. Então, aqui está falando mais ou menos que o nosso país, o município, os estados têm que ter a obrigação de garantir moradias para as pessoas, né? O direito da moradia é cumprido? Gente, aí é que tá. Olha só, eu vi aqui, né, lendo e tudo mais, que numas últimas pesquisas, né, mostra que muita gente ainda mora nas ruas. Tem muita gente que não tem uma moradia adequada, tá? Ó, 2005 estimulou-se que mais de 100 milhões de pessoas no mundo não têm um lar. Das quase 7 bilhões de pessoas no mundo, 1,6 bilhão não tem uma moradia adequada. Tem um lugarzinho, um tetinho sobre sua cabeça, mas não é adequado. No Brasil, não há tantos números computados sobre. O último foi apurado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que foi em 2008, em 71 cidades brasileiras, no qual o número de pessoas sem moradia chega a 30 mil, mas é um número bastante relativo, considerando que há mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, só foi visto em 71 cidades, né? E nós temos 5 mil municípios. É bem complicado isso, gente. Por que você falou tudo isso? Porque nós temos as nossas questões aqui para serem respondidas e nem tudo é em cima do texto que eu acabei de ler sobre morada digna, que é a entrevista do urbanista. Mas vamos lá. Letra A. Qual aspecto da infraestrutura urbana é tratado no texto? Sobre o que o aspecto da infraestrutura urbana é tratado no texto? Nós estamos falando do direito de todos os habitantes a uma morada digna. Então, aqui qual que vai ser a nossa respostinha? Deixa eu colocar aqui embaixo para vocês verem. O direito de todos os habitantes a uma moradia, desculpa, morada amiga, moradia digna, tá? Essa aqui é a letra A, tá? Eu vou mandar o gabarito, mas eu tô fazendo aqui com vocês para vocês entenderem, tá? De acordo com o texto, o que deve ser mudado no Brasil em relação à concepção das moradias? A moradia tem que ser tratada como direito de todos que devem ter acesso e não apenas como uma mercadoria qualquer. Então, aqui a gente pode estar colocando, ó. Ai, eu tô bem ruimzinha aqui de enxergar. Deixa eu chegar mais perto aqui das letrinhas. A moradia deve ser tratada como um direito que todos devem ter. A moradia deve ser tratada como um direito. Deve ser tratada como um direito. Peraí.
A moradia deve ser tratada como um direito de todos. Opa. Todos. E não como mercadoria. Tá? Lá agora, exercício C. A fotografia inserida após o texto retrata moradias urbanas planejadas ou indica um crescimento desordenado. Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Esse daqui eu deixei para falar quando surgisse a questão mesmo, né? Porque eu não podia desfocar desse tema aqui. Então, aqui nós temos uma imagem. Olha aqui, ó. Vista aérea da comunidade com moradias precárias no Rio de Janeiro. Isso aqui, em outras palavras, conhecidas como favela. Vocês podem observar que, olha só, é uma casa em cima da outra, olha só. Gente, prestem atenção aqui, ó. Tá vendo esses morros aqui, ó, de terra e essas plantas? Se dá uma tempestade muito forte, isso aqui pode desmoronar e cair em cima das casas e as pessoas serem enterradas vivas. É muito perigoso. Então, pergunta aqui de vocês, ó. Isso aqui. Deixa eu tentar aqui, que tá difícil. Tá falando aqui, moradias urbanas planejadas ou indica um crescimento desordenado? Desordenado, né? Olha lá, um crescimento desordenado. E eu pergunto para vocês, e agora como é que a gente vai justificar a nossa resposta aqui, né? Pois não a distribuição espacial adequada é isso aí. O que você está querendo dizer assim? Pois não há uma distribuição correta, gente, da distribuição espacial. Espacial é o nosso espaço que tem ali. Tinha que ser tudo bem distribuído, tinha que ser a terra ali, tinha que ser tudo plana, tudo planado, colocado casinha uma da outra, bem construída. Entenderam? Outra coisa lá, ó. Também tem a questão com saneamento básico. Vocês acham mesmo que tem saneamento básico ali? Bem feitinho? Tudo certinho? E as áreas verdes e a questão das áreas de lazer aqui da população? Dessa galerinha aqui, dessa comunidade? Ah, eu não tô conseguindo aumentar. Ah, consegui. Aqui, ó. Analisem. É só casa em cima de casa. Ó, não tá tendo a distribuição correta da área de lazer, né? Bem complicado isso. Vamos lá. Letra D. Segundo o texto, qual a importância da moradia digna para as famílias? E de que forma a concepção sobre o acesso a ela deve ser mudada? Então, a moradia digna é importante para a estruturação familiar, tá? Para ter saúde e educações adequadas. Temos a mudança, a concepção do acesso à moradia digna. Se é um direito, não pode ser tratado como mercadoria, correto? Que você compra conforme a sua capacidade financeira, tá? Beleza? Vamos colocar aqui então, ó. Vamos lá. Opa, deixa eu dar um espacinho ali. A moradia digna é importante para a estruturação familiar, né? Para ter saúde e educação adequada, tá? Temos que mudar a concepção, a ideia, né, do acesso à
a moradia digna. Temos que mudar essa ideia. Outra coisa também, se é um direito, não pode ser tratada como mercadoria que você compra conforme sua renda. Não é verdade? Então, vamos lá. Agora, letra E. Aqui que é o ponto de que eu entrei em todo aquele texto. Ó. Onde você mora, o direito à moradia é respeitado? Justifique sua resposta. Então, galera, como eu falei para vocês, eu vi uma reportagem no Jornal Paraná, na internet, onde eles relatavam que foi ano passado, que eles iam assinar um decreto onde eles iam voltar a fazer moradias de 70 metros quadrados. Mas também eu achei um termo, na verdade, um documento onde eles fizeram uma pesquisa sobre a questão das habitações, foi em 2010, aqui em Cascavel. E lá estava mostrando que existem muitas pessoas, na época, em 2010, que não tinha moradia, pessoas que quando tinha moradia não era moradia adequada, tá? E pessoas que tinham que ter moradias reformadas, que tinham que mudar de local as suas moradias porque eram em locais perigosos. Então, gente, onde você mora, o direito à moradia é respeitado? Justifique sua resposta. Eu posso falar para vocês, gente, que não. Na verdade, é um assunto bem relativo. Nós temos o plano Minha Casa Minha Vida, que é ofertado, né? Mas nem todo mundo ainda tem o acesso a isso, né? E também nós não temos esses serviços sociais aí de achar essas moradias e alugar para as pessoas. Pelo menos eu não encontrei informação nenhuma sobre isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa resposta para que vocês respondam, façam suas pesquisas, tirem suas próprias conclusões, que aí eu vou estar analisando questão por questão, tá? Porque isso é bem relativo. Na minha opinião, eu colocaria, onde você mora, o direito à moradia é respeitado? Não, por conta que existem muitas pessoas ainda que moram nas ruas e que têm habitações inadequadas, tá? Mas isso é critério de vocês, tá? Depois eu vou corrigir, tá? É pessoal. Agora aqui, meu povo, nessa aqui, ó. Com seus colegas, investigue como está a infraestrutura urbana no seu município. Gente, essa questão aqui, a gente teria que fazer entrevistas com pessoas que trabalham no transporte público, na saúde, na educação, né? E como, infelizmente, a gente não está podendo, agora, por conta da situação da pandemia e tudo mais, esse exercício aqui vocês vão deixar, ok? E quando nós estivermos em sala de aula, a prof vai convidar pessoas que trabalham nessas áreas para a gente ter um diálogo, né, um debate e vocês poderem fazer a entrevista, ok? Então, essa página não deve ser realizada, tá? Beleza? Vocês podem pular para cá, onde a gente vai ver o nosso resuminho da unidade 2 desse volume da apostila 1, tá? Nós vimos nessa última unidade aqui, dessa apostila, nosso país é fruto do trabalho de milhares de brasileiros, mesmo assim grande parte da população vive em situação de pobreza. Lembra? Desigualdade social e econômica? Para entender a desigualdade no Brasil, é preciso conhecer nossas histórias, enquanto nação, e identificar os processos geográficos que resultaram na exclusão social de grande parte da população. Foi aquilo que a gente viu sobre a questão que em determinadas regiões tem acesso a mais coisas, em determinadas não. O povo sai em determinada região para procurar emprego, procurar uma vida melhor em tal região, e às vezes consegue, às vezes não, tem que voltar. Tem tudo isso, né? A infraestrutura urbana precária é carente de serviços públicos para atender a população. E é um dos indicadores da desigualdade social de um país. É o que a gente estava vendo sobre a questão da infraestrutura urbana, que ela não consegue acompanhar
a quantidade de pessoas que vem aumentando nas cidades, né? Cada vez mais e não ajudando com serviços públicos. E assim surgindo a desigualdade social, né? No Brasil, assim como em outros países, a desigualdade social é um indicador de graves problemas. Não é só aqui no Brasil, tá, gente? Não que isso vai nos confortar, o correto era não ter em país nenhum, né? Mas para vocês verem que tem muitos países aí que também sofrem com esse problema. Por isso, promover a inclusão social, econômica e política é essencial para que todos tenham seus direitos garantidos. Então, a ideia aqui, gente, no Brasil, como em outros países, a gente tem que incluir as pessoas da sociedade. As pessoas que não têm uma renda, que não têm um valor econômico bom na sua vida, uma renda e tal, mesmo assim, elas têm que ser inseridas à sociedade, aos seus direitos, a ter os mesmos direitos que aquelas pessoas que já têm uma renda maior, né? Por quê? Porque assim acaba a desigualdade. Porque existe desigualdade econômica, em questão de pessoas terem mais e outras terem menos, social, que é o preconceito que nós conhecemos, que gera por uma pessoa por conta de etnia, por conta da cor da pele, infelizmente a palavra tem que ser essa, né? Por questão da educação, pessoas que têm acesso à educação e outras não, né? Questão de ofertas de emprego. E a política também, gente, tem que ajudar nisso, tá? É essencial as pessoas serem informadas, as pessoas serem politizadas, todas, da forma correta. Não é entrar no Facebook e achar o que tem lá é o que tá certo. É entender e aprender sobre política. Por quê? Porque nós escolhemos os nossos governantes. Nós colocamos eles lá. E não adianta nada colocar lá e não exigir os nossos direitos, né? Exigir que eles trabalhem, façam as coisas certas. E para isso a gente tem que entender corretamente de política, tá? Mas isso aí não é um assunto que eu vou tratar. Só tô especificando o que tá falando aqui, tá? Beijo grande, tô mandando a foto do gabarito. Tirem foto das atividades feitas. Apostila de geografia finalizada, beleza? Beijo, crianças. Saudades.